você pode fazer backtest no Excel muito simples. Um único clique e ele calcula tudo automático para você. Você tem todas as informações que você precisa aqui do seu sistema de trade dos últimos X períodos para qualquer ativo que você queira. Basta você copiar aqui, por exemplo, se você quiser da Petro 4, você vai clicar com o botão direito na tela, copiar para o Excel, manda aqui para o seu Excel, vamos lá numa planilha nova, vou dar um Ctrl V aqui e novamente vou clicar no botão. Rapidamente ele calcula tudo que eu preciso aqui. Agora eu vou te mostrar aqui o passo a passo para você fazer uma planilha como essa daqui que permite que você obtenha backtest do seu sistema de trade para ativo por ativo, tá? Você pode fazer isso com qualquer ativo, pode fazer isso com qualquer sistema de trade usando o Excel. Já vou te adiantar que não é tão simples assim. Eu vou te mostrar o passo a passo, faça isso aí com calma, coloque lá, anote as fórmulas e também, de preferência, assista esse vídeo no momento que você tenha tranquilidade para você aprender o passo a passo, aprender como faz isso. Uma vez que você aprendeu o que eu vou te mostrar aqui, você pode aplicar em qualquer sistema de trade que você quiser. Então, vamos lá para a minha tela que eu vou te mostrar. O sistema que a gente vai usar aqui é o chicotada. Você está vendo aqui na tela essa linha verde, ela é simplesmente o ponto de entrada. Então, o que é o chicotada? A primeira coisa, né? Ele é uma indicação de 2,5% em relação ao fechamento anterior. Esse candle aqui, por exemplo, eu dou um desconto de 2,5% para baixo e eu encontro essa linha verde. Esse é o meu ponto de entrada. Se o candle de hoje cair e tocar essa linha, a minha entrada é feita nesse preço. E a saída vai ser no fechamento do dia. Então, por exemplo, nesse dia aqui, teve trade. Ele entrou nesse ponto e saiu nesse ponto. Nesse outro dia, ele também teve trade. Ele entrou nesse ponto e saiu aqui no fechamento, com prejuízo. Nesse outro dia, um pequeno lucrinho. Então, esse dia também, um pequeno lucro. Esse dia aqui, um belo de um lucro. Então é isso. Cada dia que tocou a linha, eu comprei. Os dias que não tocaram a linha, eu não comprei. Então esse aqui já é o primeiro conceito que eu quero que você entenda. Eu vou ter que, primeiramente, descobrir quais são os dias que teve trade. E eu vou trabalhar com esses dias, tá bom? Então vamos lá, eu vou clicar aqui com o botão direito na tela, no gráfico, e vou mandar copiar para o Excel. Então agora eu vou aqui, abro o Excel, dou um Ctrl V, e eu tenho aqui as informações. Eu vou aumentar aqui um pouco para ficar mais fácil a visualização. E eu tenho aqui as informações de data, qual foi o preço de abertura, qual foi a máxima, qual foi a mínima, qual foi o fechamento. E aqui eu tenho o meu indicador. Perfeito. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que a gente vai automatizar a forma de fazer o backtest. Então, eu vou fazer uma série de comandos aqui, eu vou escrever o meu backtest, mas eu vou pedir para que o Excel grave o que eu estou fazendo, para que ele repita isso depois, quantas vezes eu precisar. Então eu venho aqui, ó, diga-me o que fazer. Talvez o seu Excel aí esteja um pouco diferente por causa do modelo. O que você vai precisar é procurar esse comando aqui de gravar macro. Então nós vamos gravar uma macro, vamos dar um nome aqui para ele de macro, underline, chicotada, que é o nome do meu sistema, e eu vou dar aqui uma tecla de atalho. Então eu vou dar aqui Ctrl N de navio e vou pedir para salvar aqui na pasta de trabalho de macros. Ok. De agora em diante, tudo que eu fizer, o Excel está gravando para mim. Ele está colocando essas informações aqui na memória para que depois ele repita isso. E para eu conseguir configurar aqui o meu backtest, a primeira coisa que eu quero saber é se teve ou não trade naquele dia. Então eu vou criar uma coluna aqui chamada sinal. Depois, caso eu tenha tido trade no dia, eu quero saber qual foi o preço de compra. Também quero saber se teve ou não stop naquele dia. Quero saber qual foi o meu preço de venda. E aí eu vou poder calcular qual foi o lucro, ou melhor, qual foi o saldo daquela operação, qual foi o lucro, aí sim esse lucro vai ser em percentual, e uma última coluna chamada resultado, que daqui a pouco você vai entender para que significa. Sobre o sinal, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar uma condição para verificar se teve entrada ou não. E eu vou colocar aqui duas informações. Eu vou colocar, na verdade, duas condições aqui. Eu vou colocar se
para dizer qual que é a condição, vou colocar a palavra e para dizer que são duas condições, abro parênteses de novo, e a primeira condição que eu vou colocar é o valor de mínima maior do que zero. Por que isso? Porque como eu vou copiar essa informação aqui para baixo, várias e várias e várias vezes, até a última linha aqui do meu histórico, pode ser que eu copie isso daqui para um momento, num outro gráfico que eu venha copiar, você vai entender isso daqui a pouco, ele copie a fórmula até uma posição onde não tenha entradas, onde não tenha dados aqui. E aí ele vai dar o sinal como 1, e eu não quero isso. Então eu só quero onde realmente teve trade. Então, acompanhe aí que você já vai entender. Primeira condição, a mínima maior do que zero. Ponto e vírgula agora para dizer qual que é a segunda condição. Eu só tenho trade quando a mínima for menor ou igual ao preço do meu indicador. Então eu coloco isso. Se a mínima for menor ou igual ao valor aqui que está no meu indicador, que é o chicotada. Fecho parênteses para dizer que essas condições terminaram. Coloco um ponto e vírgula para dizer, caso essas duas condições sejam satisfeitas, então eu quero que escreva alguma coisa aqui para mim. No caso, eu quero escrever o número 1 para dizer que teve sinal. Teve sinal 1, ponto e vírgula. Se não teve sinal, eu quero em branco. Então eu abro e fecho aspas. Ele vai deixar em branco. Você já está vendo aqui que nesse dia não teve. Agora eu vou dar um duplo clique aqui para ele copiar a tela embaixo. Então, nesse dia eu tive trade, nesse dia eu tive trade, nesse eu não tive, não tive, não tive, e assim por diante. Perfeito. Agora, essas outras informações eu quero que sejam calculadas para os dias que tiveram trade. Então, preço de compra, vamos lá. Ó. Eu vou colocar um igual aqui e vou colocar a condição. Se, abro parênteses, coloco aqui o meu cursor aqui em cima do G3, onde eu tenho a coluna de sinal, né? Se o sinal for igual a 1, então eu quero que ele copie o preço de entrada. O preço de entrada é o chicotada 2, é o meu indicador. E se não for igual a... Se o G3 aqui, né? Se o meu sinal não for igual a 1, significa que eu não tive trade. Então, ponto e vírgula. Se eu não tive trade, eu não tenho preço de entrada. Eu vou abrir e fechar aspas. E pronto. Ele já vai ter... Agora eu vou copiar lá para baixo, né? Então, ele vai ter... Só no dia que teve entrada, ele copia o preço de compra. Se não teve entrada, ele deixa em branco. Vou fazer a mesma coisa para o stop, para a venda, e vou calcular os outros pontos que eu preciso. Então, vamos lá. Primeira coisa, para o stop, eu vou primeiro calcular se teve o sinal, né? Então, igual, se o sinal for igual a 1... Agora, não, na verdade são duas condições aqui, né? Então, eu vou tirar esse daqui, ó. Se, e eu vou dizer quais são essas duas condições. Letra E, abro parênteses. Primeira condição, o sinal tem que ser igual a 1. Ponto e vírgula. Qual é a segunda condição? A mínima tem que ser menor do que o preço de stop. Menor do que. Eu expliquei para vocês lá no gráfico que o preço de stop é o ponto de entrada menos 4%. Então, aqui ó, o ponto de entrada é o chicotada 2. Eu vou multiplicar por 0,96. 0,96 vezes o ponto de entrada significa 4% de queda, além da minha entrada. Então, é isso. Vou fechar isso. Se essas condições forem satisfeitas, então, qual é o ponto de stop? É exatamente o preço do valor de entrada vezes 0,96. E caso essa condição aqui não seja verdadeira, então eu coloco um ponto e vírgula e eu vou abrir e fechar aspas novamente para que ele fique vazio. Dou um Enter, copio isso aqui até lá embaixo. Então, ó, nesses dias não teve stop. Se eu continuar descendo aqui, não teve stop, não teve stop. Opa, nesse dia aqui ele teve stop. Perfeito. Agora, qual é o meu preço de venda? Se eu tive stop, então o meu preço de venda é o valor do stop. Se eu não tive stop, então o meu preço de venda é o fechamento do dia. Vou voltar no gráfico aqui para você entender, né? Nesse dia aqui eu tive entrada e aqui foi a minha saída. A saída do sistema é o fechamento do dia. Nesse dia meu fechamento foi aqui, nesse dia o fechamento foi aqui e assim por diante. Então vamos voltar para o gráfico e eu vou colocar aqui algumas condições também. Primeira condição que se... Eu vou colocar duas, né?
Vou colocar E, um teste lógico. Se o sinal for, ou melhor, vou colocar aqui, ó, se o stop for igual a vazio e o sinal for igual a 1, ou seja, teve trade, mas não teve stop. Então, aí eu vou fechar parênteses, vou colocar um ponto e vírgula. Então, qual que é a minha saída? É o meu fechamento. Ponto e vírgula, agora eu vou dizer o valor se for falso. Vou colocar aqui duas condições, né? Então, a palavra E. Sinal for igual a 1, ou seja, eu tive trade. E, ponto e vírgula, e o stop é maior do que 0. Então, ou seja, eu tive stop também. Então, agora eu coloco o valor, se isso aqui for verdadeiro, que é o stop. E se for falso, eu quero que fique vazio. Abro e fecho aspas. E agora sim, a gente já tem aqui o valor de venda. Vamos ter que conferir se está certo. Ó. Nesse dia teve venda, não teve stop. Ou melhor, né? Teve trade, não teve stop. Qual que é o valor de venda? É o fechamento do dia. Vamos ver se está certo? Está aqui, ó, 25,66. Está correto. Nesse outro dia, 25,66. Também está correto. Nesse outro dia, 22,74. Está aqui o valor do fechamento do dia, 22,74. Vamos ver onde é que teve stop. Lá para baixo um pouco aqui. Nesse dia teve stop, então qual foi o valor de saída? 20,43, que é o mesmo valor de stop. Então, a nossa planilha aqui está correta já. Agora eu só preciso fazer os cálculos. Então, quais são os cálculos? O saldo, né? Então, eu vou colocar aqui uma condição. Se o sinal aqui for igual a 1, então eu quero que ele calcule o preço de venda menos o preço de compra. E acabou. E se não for igual a 1, né? Ou seja, se não teve trade, eu vou colocar aspas, vou abrir e fechar aspas para que ele deixe em branco. E ele vai calcular aqui para mim, ó, o saldo da operação. Agora, outra coisa, o lucro, né? Qual que é o lucro? Eu vou colocar de novo. Se o sinal for igual a 1, então eu quero que ele divida, né? Qual é o saldo? O saldo dividido pelo preço de compra. Eu vou ter o lucro em percentual. Caso contrário, eu deixo vazio. E aí você vai perceber o seguinte, ó. Eu vou jogar isso aqui até lá embaixo. Eu tenho aqui esse valor em percentual. O que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui a porcentagem, colocar duas vírgulas, duas casas depois da vírgula e pronto, tudo configuradinho já, bonitinho. Agora você vai entender por que dessa coluna resultado. Eu quero escrever aqui se eu tive um gain ou se eu tive um loss. Então, nós vamos escrever da seguinte forma. Vou colocar um igual. Se, mesma coisa, né? Se eu tive trade, eu vou colocar duas condições, ó. Primeiro, igual, né? Se, abro parênteses, coloco a palavra e para dizer que são duas condições. Primeira, sinal for igual a 1. E qual é a segunda? O lucro é maior do que 0. Nesse caso aqui, aí eu fecho o parênteses, tá? Coloco um ponto e vírgula. Nesse caso, se isso aqui for verdade, eu quero que ele escreva a palavra gain. E agora, se isso não for verdade, aí eu quero colocar a outra condição aqui, ó. Se, de novo, vou abrir parênteses, vou colocar a letra E para dizer que são duas condições, né? Primeira condição, o sinal for igual a 1 e, ponto e vírgula, e o lucro for menor do que 0. Se isso for verdade, significa que eu tive um loss. Então, eu vou escrever aqui a palavra loss. E se não for verdade, significa que não teve trade. Então, vou abrir e fechar aspas aqui para deixar vazio essa condição. Vou dar um Enter. Ele disse ali que estava faltando um parênteses, tal. Ele fechou com parênteses aqui e concluiu para mim. Então, agora sim, ó, eu tenho a palavra gain quando eu tive gain. E eu tenho a palavra loss quando eu tive loss. Você vai entender agora por que eu preciso disso. Vamos já fazer uma pequena configuração aqui, né? Eu vou selecionar todas essas colunas, vou segurar o Shift End e vou clicar para baixo, para ele ir até o final. Vou clicar com o botão direito aqui, vou em formatar célula, vou aqui na linha tracejada e vou preencher aqui, né? Tracejado e vou preencher com linha contínua por fora. Beleza. E aqui vou deixar em negrito e vou deixar centralizado também. Então, beleza, já tenho aqui as informações mais ou menos organizadas.
E agora eu preciso, para montar o meu backtest, eu preciso de algumas informações, né? Então, por exemplo, eu quero saber, claro que aqui são só exemplos para você, e você vai poder fazer da forma que você entende que são as informações que você precisa para o seu backtest, tá? Aqui eu estou dando um exemplo, número de trades, quero saber também trades com gain, trades com loss, taxa de acerto, taxa de erro, média de ganhos, média de perdas e payoff. Vou querer só essas informações aqui. Claro que você pode pedir mais informações do que essas. Então, vamos começar com essas. Aqui, ó, para eu saber os trades com gain, agora você vai entender por que eu coloquei essa palavra gain aqui, ó. Eu vou pedir para ele contar quantas vezes apareceu a palavra gain nessa coluna e quantas vezes apareceu a palavra loss para que ele conte aqui embaixo. Como que eu vou fazer isso? Com um comando chamado conte.c. Eu quero que ele conte, eu vou dizer qual é o intervalo e vou dizer qual que é o critério. O intervalo é esse, ó. Vou clicar aqui em M3, vou segurar o Shift, vou clicar no End e vou colocar para baixo, para ele ir até lá embaixo. Beleza. Vou colocar um ponto e vírgula para agora dizer qual é o critério. Vou abrir o aspas e vou escrever a palavra gain. Fecho aspas, fecho parênteses e dou Enter. Pronto. Ele contou para mim quantos gains eu tive nesse período. Mesma coisa eu vou fazer para o loss. Eu vou até copiar essa fórmula aqui, ó. Copio, colo aqui embaixo e eu vou mudar aqui para a palavra loss. Simples assim. Vou escrever aqui loss. Ele já vai contar para mim. E o número de trades, o que que é? Os ganhos mais as perdas. Beleza. Agora eu posso calcular a taxa de acerto, que é como? Igual o número de trades com loss, com gain, dividido pelo total de trades. Mesma coisa vai valer para o loss, igual número de trades com loss dividido pelo total de gain. Média de ganhos, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou somar, soma-se, e vou abrir o parênteses. Eu vou dizer, sempre que tiver a palavra gain, para ele somar o número que está aqui. E quando não tiver a palavra gain, não fazer nada. Então, ó, qual é o intervalo? Eu vou clicar nesse botão, ou melhor, vou clicar nessa primeira linha da coluna M, né? E vou até, segurando o Shift, End, e depois clicando para baixo, eu vou até lá embaixo, ponto e vírgula, vou dizer qual é o critério. O critério é a palavra gain, coloco isso entre aspas, ponto e vírgula, agora sim o critério de soma. Qual que é o critério de soma? Vou subir, é essa coluna inteira. Vou clicar no Shift, eu vou segurar no Shift, clico no End e clico para baixo. Coloco aqui o ponto e vírgula. Desculpa, não precisa do ponto e vírgula, tá? Só fecho parênteses e dou o Enter. Então aqui, ó, ele somou todos os trades com gain e deu isso daqui. Mas eu não quero a somatória, eu quero a média. Então, o que vai ser a média? É a somatória dividido pelo total de trades com gain. É esse valor aqui, ó. E ótimo, eu já tenho aqui esse valor, a média em percentual. Vou copiar essa mesma fórmula, vou colocar aqui para a média de perdas. E aqui eu só vou ajustar, ó, porque primeiro, eu não quero a palavra gain agora. Agora eu quero a média de perdas, então eu quero que ele some todas as vezes que apareceu a palavra loss nessa coluna. E segundo, eu não quero que ele divida pelo total de gains, eu quero que ele divida pelo total de loss. Então eu vou arrastar aqui para P4 e dou Enter. Vou configurar isso daqui em percentual para ficar bonito. Colocar 2 vírgula aqui depois da casa, ou melhor, 2 casas depois da vírgula. E agora o payoff, o que é payoff? É a média dos ganhos dividido pela média das perdas. Eu vou colocar aqui um menos no lugar aqui da média das perdas para que ele mate, né? Menos com menos. Vou colocar essa configuração aqui só 2 casas depois da vírgula aqui, ó. Então eu tenho 1,22 de payoff, tenho 54% de taxa de acerto. Eu vou configurar aqui essa coluna para mim, para ficar bonitinho também. Aqui dessa forma. E pronto.
Lembra que a gente estava fazendo isso daqui de forma automática, né? Então aqui embaixo eu tenho um botão para ele parar, é um stop aqui na gravação. Vou clicar aqui e pronto, ele parou a gravação da minha macro. Aquela macro que a gente fez junto aqui, para que ele fizesse de forma automática para mim. Então agora vamos ver se está funcionando. Eu vou voltar aqui no gráfico, vou pedir um outro gráfico qualquer, por exemplo, da Vale. Eu tinha feito o backtest para Petro. Agora eu vou fazer o backtest para Vale. Clico com o botão direito do mouse na tela, vou aqui em copiar para o Excel, venho aqui no Excel, clico aqui para que eu faça uma nova aba aqui embaixo, clico aqui, dou um Ctrl V e pronto, agora é só eu clicar no meu Ctrl N e vamos deixar a mágica acontecer. Pronto, já tenho aqui, já tenho tudo isso daqui feito com um único clique. Então, essa é a ideia. Se você conseguiu acompanhar esse vídeo aqui até o final, você viu, não é tão simples assim, mas vale a pena. Na hora que você consegue utilizar o Excel aqui dessa forma, né, para fazer os seus backtests, ela se torna um aliado fundamental para o trader, tá? Ele vai conseguir verificar se essa estratégia que ele está usando é boa, se ela é lucrativa, se ele vai conseguir ganhar dinheiro com aquilo a longo prazo, ele vai conhecer muito melhor os números dele, tá? E eu quero aproveitar e te fazer um convite. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você gosta desse conteúdo, então a comunidade Trader Objetivo é o lugar certo para você. O lugar onde você vai estudar coisas desse tipo, não só solução no Excel, mas solução em Python, solução em alguns sistemas de linguagem de programação, mesmo você não sendo programador, você também vai poder usar essas ferramentas ali no seu dia a dia e vai conversar com outros traders que também estão na mesma pegada que você, estudando, querendo buscar conhecimento. Então eu te convido, clica nesse link aí, conheça a comunidade e vem trabalhar com a gente. Te vejo do outro lado.